Aula 2, semana 2, primeiros anos, ainda da quinzena 1. Assunto ainda é o Present Perfect. Livro didático do nono ano, página 138, a questão número 11. Só essa questão para aula 2, semana 2. Então, o exercício é esse aqui. Exercício 11 da página 138, semana 2, aula 2, quinzena 1. Replace each icon with the correct form of the verbs in parentheses to complete the following items. Substitua cada ícone, estrela, com a forma correta dos verbos nos parênteses para completar os seguintes itens. Use the present perfect tense as in the example below. Use o tempo presente perfeito como no exemplo abaixo. Write the answers in your notebook. Escreva as respostas em seu caderno. Então, vai completar com a forma verbal do parênteses. Essa forma verbal do parêntese, você vai colocar no tempo presente perfeito. No tempo presente perfeito, que nós sabemos que é a junção do verbo ter, que pode ser have ou has, e depois o verbo principal no particípio passado, a forma que está na terceira coluna dos verbos. Quando é verbo regular, termina em ed. Mas se o verbo for irregular, a terceira coluna de verbo, cada um tem uma terminação própria. Por isso tem que olhar lá. Então, letra A. Humans increase atmospheric CO2 concentration by more than a third since the Industrial Revolution began. Os humanos aumentaram a concentração do gás carbônico atmosférico mais do que 1/3 desde que a Revolução Industrial começou. Então, os humanos aumentaram. E é algo que aconteceu no passado, continua no presente, causando consequência. Então, é present perfect. Esse aumentaram, você vai juntar o verbo ter com essa forma verbal no passado. Como é que você vai fazer? Vai ser have aqui ou vai ser has? E esse increase vai ficar com essa terminação mesmo, só um é? Então, complete aí da forma correta. Letra B. Over the last century, the burning of fossil fuels like coal and oil increased the concentration of atmospheric carbon dioxide, CO2. Então, ao longo do último século, a queima de combustíveis fósseis, como carvão e óleo, aumentaram a concentração de dióxido de carbono atmosférico. Então, de novo, aumentaram. Eu grifei aqui os sujeitos para facilitar para vocês, porque olhando o sujeito que você vai saber se vai colocar have ou has. E o verbo que está no parênteses tem que assumir a forma de particípio passado, não é isso? Então, a questão aqui é o have ou has e a forma de particípio passado. Studies show that solar variability play a role in past climate change. Os estudos mostram que a variabilidade solar representa um papel nas mudanças do clima passado. Representaram, Estudos mostram que a variabilidade solar representaram um papel nas mudanças de clima passadas. Esse representaram, como é que você vai colocar aqui? É has ou have? Você vai saber disso olhando para o sujeito. Estudos, os estudos. Vai ser has ou vai ser have para colocar aqui? E play, como é a forma dele de participio passado, lá na terceira coluna da lista de verbos, porque tem que saber essa união desses dois verbos. D. There's a more than 95% probability that human activities over the past 50 years warm our planet. Há uma probabilidade mais do que 95% que as atividades humanas ao longo dos passados 50 anos causaram o aquecimento do nosso planeta ou aqueceram o nosso planeta.
Como é que vai ficar esse causaram? Vai ser have ou has? E esse warm, que significa aquecer? Como é a forma de participo passado que está lá na terceira coluna dos verbos? O sujeito vai indicar aqui, ó, human activities, atividades humanas, se você vai usar has ou have aqui. There is a better than 95% probability that human-produced greenhouse gases cause much of the observed increase in Earth temperatures over the past 50 years. Há uma probabilidade melhor do que 95% que os gases do efeito estufa que os humanos produziram, ou produzidos pelos humanos, causaram muito do aumento observado das temperaturas na Terra ao longo dos passados 50 anos. Então, causaram. Esse causaram aqui, vai ser has ou have? Vai depender do sujeito. Os gases do efeito estufa. É has ou have? E o cause? Que tem que estar no participo passado. Como é que você vai fazer o participo passado aqui desse cause? A terminação não é simplesmente é. Qual é a terminação? Completem aí. Tem o guia de referência na página 197 do livro de vocês. Vá para a referência da língua em contexto na página 197. E os textos de apoio explicando aqui, né? Espero que isso ajude vocês. Aqui termina a aula 2.